E a partir deste ano de 2023, as cédulas de produto rural com valor acima de R$ 50.000 vão ser obrigatoriamente registradas em uma entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. A CPR garante recursos ao emissor para empreender e, além disso, ela teve um crescimento significativo neste último ano. Para saber os impactos dessa mudança e a importância das CPRs, eu converso agora com a Mariana Bonora. Ela é CEO e fundadora da Bart Digital. Oi, Mariana, muito boa noite. Seja bem-vinda ao Jornal Terra Viva. Boa noite, Lilian. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a CPR, né? Essa medida vem crescendo muito, a cédula de produto rural. Como que você vê hoje também esse crescimento, né? E essa mudança agora que vem também? Eu acho que antes da gente falar, né, do crescimento, que certamente teve um crescimento da utilização de métodos privados para financiamento do agro nos últimos anos, essa obrigatoriedade de registro desse título, né, nas centrais registradoras, ela acabou dando visibilidade para um volume financeiro de operações que já existia antes. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é praticamente o mercado tendo uma dimensão, né, do volume que é transacionado no agronegócio utilizando esse tipo de título de crédito. Muito bem. E quais os recursos obtidos, né, pelo emissor para o desenvolvimento de produção rural, empreendimento? Para a gente sabe que tem muitos que estão assistindo, a gente que já conhece a CPR, mas para a gente voltar um pouquinho lá atrás, né, o que são esses títulos? Bom, a CPR ela é um título de crédito que ela pode representar a promessa do emitente entregar uma quantidade de produto agrícola ou pagar uma quantia em dinheiro no final da safra ou no vencimento do título. Inicialmente, a CPR ela foi criada com o objetivo de permitir que o produtor rural, as cooperativas, se comprometessem a entregar os produtos ali que ele estava produzindo na sua lavoura no final da safra. Mas nos últimos anos, esse título ele teve a sua utilização ampliada, né? Então, nos últimos meses, anos, a gente começou a ver outras empresas também fazendo uso desse título, desde empresas que trabalham com insumos, logística, ativos florestais, né? A gente tem visto serem lastros de CPRs. Então, a gente viu que a CPR ela acabou se tornando o título do mercado agrícola, sendo utilizada por toda a cadeia. Muito bem. E o registro da CPR, os dados que nós temos aqui, foi um crescimento aí de 90% no ano de 2022, comparado a 2021, né? Quais os benefícios que você acha que isso traz para o agronegócio, né? À medida em que flexibiliza também o acesso ao crédito? Eu acho que na primeira coisa que a gente tem que, né, ter em mente aqui é que esse registro ele traz uma segurança maior. Por quê? Porque ele aumenta a transparência, né, do mercado. Então, quando é necessário fazer uma análise de crédito de um produtor rural e agora de empresas também, revendas, de outras empresas que também atuam na área, existe mais uma fonte completa com dados confiáveis sobre as obrigações, né, que aquelas empresas já possuem. Então, no primeiro momento é trazer essa confiança, essa transparência. E aí, depois disso, nós temos todos os efeitos que são relacionados, que é você ter mais investidores interessados no agronegócio, você pode ter uma redução da taxa de juros, a criação de novos instrumentos financeiros, né? Então, por enquanto, esse registro obrigatório ele está colocando na mesa para a gente entender o volume de operações que nós temos transacionadas aqui por esse mecanismo, por esse título de crédito, o perfil dessas operações e aí a gente consegue trabalhar em cima. Interessante. E que tipo de trabalho que vocês fazem na Bart Digital, Mariana? Bom, a Bart é uma empresa que ela traz tecnologia para esse processo de financiamento. A gente trabalha desde 2016 criando sistemas para ajudar o nosso cliente a fazer essas operações de forma mais digital. Então, quando a gente fala aqui na CPR, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui de coisas que a gente atua ajudando o cliente a levar esse título a registro. Então, a gente ajuda ele a emitir o título de forma digital, a fazer a assinatura, levar a registro tanto nas centrais registradoras como nos cartórios, quando tem alguma garantia também, e fazer todo o processo daí em diante. Em algum caso, a gente consegue também conectar os nossos clientes com financiadores. Então, a gente atua em toda a esteira, inclusive no registro de CPRs que a gente está conversando aqui. Bacana. E quais as expectativas, né, de vocês agora para 2023, de um crescimento ainda maior também? Bom, a gente vê 2023 como um ano de grande oportunidade, justamente derivado
demanda maior de crédito e talvez uma necessidade ainda maior de participação do mercado privado. Então, quando a gente olha as fintechs, as agtechs participando desse mercado, a gente vê aqui uma capacidade de inovação e de trazer soluções mais eficazes. E a BART, claro que atua nesse sentido. Então, a nossa expectativa é, nesse momento de crise, continuar ajudando o produtor rural e as revendas a obterem os recursos que eles precisam para suas atividades. Tá certo. Mariana, muito obrigada pela participação aqui, pela entrevista, as informações. Uma ótima noite para você e até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite.